Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. Quero agradecer aos que aqui estão inscritos. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se puder, se inscreva no meu canal. E hoje eu quero apresentar para vocês um tópico um tanto quanto curioso: suculentas estranhas. E quando eu digo suculentas estranhas, eu não quero dizer que são suculentas feias. Eu estou dizendo que são suculentas diferentes, que elas têm um comportamento diferente, que elas crescem de uma forma diferente daquilo que a gente imaginava e elas vão se desenvolvendo de uma maneira não tão esperada. Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês suculentas com comportamentos bizarros. Ou seja, elas começam ao longo do seu processo de desenvolvimento ou de envelhecimento sofrendo algumas alterações. E eu vou mostrar para vocês algumas das que eu selecionei aqui do Canto da Suculenta, que eu considero plantas um tanto quanto estranhas. Eu acredito que eu não seja a única pessoa, pois vários outros seguidores ou colegas, colecionadores, fazem a mesma queixa acerca desta planta, a Echeveria goiabinha. Você compra a planta, ela vem em formato de roseta, linda, perfeita, e com o tempo ela vai se tornando algo meio estranho, meio deformada. Para mim, embora eu ache ela linda, ela adquiriu um formato completamente diferente de como ela era. Então ela ficou até mesmo parecendo uma Echeveria, uma suculenta monstruosa. E aí ela adquiriu esse formato, mudou a coloração. Eu vou mostrar para vocês outra da mesma espécie que tenho aqui, ó, nesta floreira. Veja, ela me parece ser uma planta cristata. Ela tem vários núcleos, vários meristemas, né, na mesma planta. Então, para mim, a Echeveria goiabinha é uma planta mutante, estranha. Outra planta que tem um comportamento anormal é a Echeveria Kali argentea. E não sou só eu que percebo isso. Outras pessoas já me relataram a mesma situação. Observem, a planta é linda, maravilhosa, em formato de roseta, com um núcleo bem definido. E aí, então aqui está ela, bem desenvolvida, certo? Porém, vejam, ao lado eu já tenho a mesma espécie abrindo duas cabeças, diferentemente daquela outra. E aí, não bastasse isso, olha o que aconteceu com esse outro exemplar. Não sei se vocês conseguem observar, ela perdeu o núcleo, então a planta não tem mais meristema, o que acaba condenando ela. Então ela não vai mais desenvolver o núcleo. Soltou duas hastes florais e aí então perdeu o núcleo. Porém, eu acabei de observar uma questão aqui ao pegá-la na mão. Olha, isso é muito característico de quando as plantas perdem o núcleo. Elas começam a soltar mudas para tentar preservar a espécie. Então, para mim, a Echeveria Kali argentea tem um comportamento bem estranho. Para falar desta planta, eu vou trazer dois exemplares. Eu acho ela linda. E quando eu comprei, no lugar que eu vi, ela era enorme, linda, bem compacta. Então, por falta de uma, eu adquiri duas mudas, tá? Então, aqui nós temos o Aeonium nobile. Então, esta é uma muda relativamente jovem. Vocês podem observar que aparentemente está tudo bem, embora ela já esteja se fechando em copas. Eu não sei se é por conta do sol em excesso, mas eu acredito que não seja o sol, pois se fosse o sol, as pontas dela estariam bem pink, puxada para um maravilha. Talvez seja falta de sol. E aqui nós temos então um outro exemplar do Aeonium, que este é o que eu considero de comportamento estranho. Olha só o que aconteceu.
ele estiolou, mesmo pegando sol. E aí eu vou deixar ele aqui para mostrar ele em detalhes para vocês. O que eu acho estranho é o fato de que ele vai fazendo isso. Esta folha não é um fungo, tá? Não me parece ser um fungo, até mesmo porque eu uso muito fungicida. Ele faz esse processo, como vocês podem ver aqui, ó. Ele vai fazendo este processo nas folhas e ele vai descartando as folhas. Onde ele descarta, nasce uma nova muda. Então, olha, se vocês observarem, o caule dele está cheio de mudas, porque ele vai descartando e vai dando outras mudas. E aí, para mim, ele é uma planta de comportamento bizarro. Quem olha esta planta se apaixona por ela, né? É uma rosa verde, linda, né? Porém, olha o que aconteceu com a minha. Ela foi decapitada e aí, mesmo ela ficando exposta praticamente o dia todo ao sol, ela ficou alongada. Eu posso dizer que ela está um pouco estiolada. E aí, então, eu considero esta planta como sendo uma planta de comportamento estranho, porque ela tinha uma forma e de repente ela adquiriu um novo formato. Porém, olha só que interessante, gente. Todas as folhas dela estão produzindo novas mudas. Então, em breve eu terei várias Loveless Roses. E Echeveria Mahogany, uma linda esquisita. Esquisita porque eu acho perfeita essa coloração e esse formato desta planta. Ela tem uma cor linda e um formato mais bonito ainda. Porém, é característico dela que ela tenha sempre o caule mais alongado. Então, eu sempre vou observar que as minhas Mahoganys tendem a fazer isso, ter o tronco mais alongado, o que faz com que ela fique meio estranha. E aí eu sempre opto por decapitar. Essa já está na hora também de uma decapitação. Porém, não diminui em nada a sua beleza. Este vaso tem duas plantas que eu acho lindas, porém as duas têm algumas características anormais. O cacto azul tá lindo, né, gente? Perfeito. Não fosse eu, desastrado, derrubar um vaso sobre ele, provocando-lhe uma machucadura que fez com que ele ficasse torto. Porém, ele é lindo, se olharmos por este ângulo. Tô brincando, ele é lindo de qualquer forma. E aí também nós temos aqui a Echeveria carunculata. Eu gosto muito dessa planta, foi a minha primeira suculenta de carúnculas que tive. Porém, desde o princípio eu achava que elas estavam estioladas, por conta desse tronco alongado. Então eu decapitava elas constantemente, praticamente a cada 2 meses eu estava decapitando essas plantas. Até que eu descobri que isso é característica dela. Elas têm mesmo esse tronco mais alongado. Percebam. Então, próximo à minha mão, a gente vê que elas têm este tronco mais comprido, o que deixa ela uma estranha bonita. A Echeveria aurantiaca é uma das plantas mais estranhas que eu tenho. E quando eu digo estranha, não é em relação à beleza, porque percebam, ela é linda. Porém, eu digo que ela é estranha em questão de comportamento. Ela é uma planta que, ora ela está de uma forma, ora ela está de outra. Neste momento, ela está assim, com as folhas rulosas, com essa coloração bonita, porque... Vou mostrar para vocês porque é que ela adquiriu esse formato, recém-decapitada. Porque ela é uma planta que, quando começa a soltar hastes florais, ela se deforma por completo. Então eu descobri que as hastes precisam ser cortadas imediatamente. Assim que elas começam a apontar, eu já tiro as hastes por medo de deformar a planta. Outra questão que a torna estranha é o fato de que ela não dá mudas, nem por decapitação, nem por brotação, nem pela haste floral. Então eu tenho bastante dificuldade com esta planta, fazendo com que ela seja uma das minhas mais estranhas. Os aeônios são sempre encantadores.
Este é o Aeonium tabuliforme e ele também é uma planta bem peculiar, achei ela bem bonita. Comprei ela de um tamanho menor e ela já adquiriu forma aqui no canto da suculenta, porém o que eu tenho percebido de estranho nela é este formato que ela está adquirindo. Perceberam? Ela está se alongando, quando na verdade ela é uma planta reta, ela parece um prato. E aí este formato indica que ela vai soltar floração e, portanto, a planta ficará completamente disforme, tornando ela uma planta anormal ou estranha. Claramente, o que eu considero como anormal não significa ser feio, e eu provo isto. Esta é uma planta que eu acho anormal, a Echeveria gilva cristata. Porém, olhem a beleza desta planta. Por que ela é anormal? Primeiro, ela é totalmente cristata e ao mesmo tempo ela está soltando as mudas normais, em meio a toda a cristatação. Então, temos mudas aqui que são consideradas normais, e ao passo que o restante dela é todo cristatado. Porém, gente, é a estranha mais linda que eu já vi. Outra suculenta mutante é esta Echeveria Runione Topsy-Turvy. Perfeita, né? Olha que coisa mais linda esta roseta. Porém, com o tempo ela começou a ficar com as pontas mais claras, dando a sensação de que ela estava ficando variegata, mas eu quero mostrar para vocês por que é que eu considero ela estranha. Por conta disto. Eu nunca vi uma planta se proliferar tanto quanto esta. Eu chego a ficar sem ter onde colocar tanta muda, e olha que dó que dá da mãe. Ficar com tudo isso aqui de filhotes para ela alimentar. Porém, tem coisa mais linda do que isto? É uma mutante perfeita. E aí, pessoal, o que vocês acharam das minhas suculentas estranhas? Vocês têm alguma também que tem um comportamento anormal? Conta pra mim aí nos comentários, porque eu vou gostar de saber que não sou só eu que tenho plantas que eu considero estranhas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se não for inscrito no meu canal, se inscrevam, sejam bem-vindos. Agradeço, abraços e até a próxima.